Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? E quero convidar vocês para ler um texto que a gente produziu com a Liege Fonseca Barros, principalmente pensando a questão da mulher, tanto é que a gente trouxe uma perspectiva das mulheres atuantes em museus. E nós trabalhamos especificamente com o Museu Deolindo Mendes Pereira, em Campo Mourão. Identificamos nesse museu, gente, uma coisa que é comum em muitos museus brasileiros e museus mundo afora. A ausência de mulheres nos cargos diretivos desses espaços. Essa cadeira baixa. As mulheres realmente não ocupam esses espaços e, além disso, a maioria das narrativas museais trazem um discurso patriarcalista. E com a Liege, no programa de pós-graduação em História Pública, nós pensamos o lugar dessas mulheres nesses ambientes. E juntamente com coletivos femininos, nós elaboramos contradiscursos à exposição museal deste espaço em Campo Mourão. Podemos dizer que mudamos, de alguma maneira, essa maneira de expor somente um viés feminino para a cultura pública, a cultura visual e pública de Campo Mourão? Em até certo sentido, nós conseguimos fazer isso por uma pressão de um grupo de mulheres, de artistas, de mulheres que lidavam com a poesia e tendo como tema principal a fotografia, o uso da fotografia. E novamente nesse espaço que nós encontramos foi justamente nos cargos diretivos os próprios historiadores, um historiador especificamente. E o fato mais impressionante, já que a gente fala em pesquisa atualmente, no desenvolvimento da pesquisa, e principalmente pesquisa desenvolvida pelas mulheres, nós encontramos um problema muito grave, que foi justamente a acessibilidade de arquivos fotográficos para pesquisadoras. Esse museu em Campo Mourão, ele tem aproximadamente 5.000 imagens. E a Liege, infelizmente, teve a sua pesquisa desfavorecida porque ela não teve acesso às imagens que ela analisou, não foi justamente ela que a selecionou. Isso é um absurdo, principalmente no momento em que nós vivemos, no momento em que nós reivindicamos um espaço não só de acolhimento, mas de participação. Então, esse trabalho nós tomamos com base em Butler, para pensar que, enfim, a performatividade dessas mulheres, a organização dessas mulheres em frente ao museu, realizando exposições colaborativas, grupos de mulheres, mostrando dentro desse espaço que é possível, enfim, a partir dessa não cessão completa do acesso às imagens, elas mesmas produzirem, a partir da história pública, a partir da história oral, trazerem subjetividades para esses espaços, além de comporem não só poesias, mas exposições fotográficas de diferentes momentos, doando para o museu. Então, é importante, nesse caso, ressaltar principalmente a formação de acervo por mulheres doados para o museu. Eu falei para vocês que, em certa medida, a gente mudou um pouco, principalmente com os pop-up museums, que são as exposições temporárias e tal. Mas, notadamente, o que nós constatamos é uma influência política, né, nesse espaço museal, que cerceou
enfim, essa liberdade de pesquisa. E aí, esse ano, do ano passado para este ano, a gente tem que pensar nas eleições, né, e que o museu foi remodelado. Tem um minuto só. O museu foi remodelado, gente. Sofreu transformações incríveis. Entraram mulheres, entraram negros, entraram indígenas nessa exposição. Mas apenas como os políticos sempre fazem. Só aquela arrumação de aparência. O discurso museal continuou o mesmo, com aquela inspiração política no mesmo sentido. Então a Liege, ela deveria participar com a gente hoje online, infelizmente ela está em sala de aula. Ela organizou atividades intensas, incríveis, e que vocês vão poder acessar a partir dos QR Codes, vão ter acesso a obras de arte, a poesia, a uma análise assim bem acurada. Então, esse texto, assim, é o último lá da fila, né? Não esqueça, lá no final, mas as mulheridades estão lá, a performatividade de gênero está lá. Então, eu só tenho a agradecer também a presença de todos vocês, e dos professores que gentilmente organizaram essa obra, e continuamos, né, uma nova empreitada, eu, o professor Vanilton, e o professor Everton, que está aqui comigo. Obrigado.